Glória a Deus, que maravilha, né? Quantos testemunhos tremendos aqui, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, eu quero 20 minutinhos só, amém? 20 minutinhos, eu preciso liberar essa palavra aqui sobre a sua vida. Nós estamos no nosso período que antecede a Páscoa, amém? Amém? No dia 19 e no dia 20 nós vamos ter o nosso espetáculo de Páscoa. Eu convido você a estar aqui, ou no sábado, ou no domingo, mas será maravilhoso, sobrenatural, pode ter certeza do que a gente está falando, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículos de 6 até 11, parabéns a toda a equipe, parabéns à coordenação do encontro, Joel, Élica, parabéns, vocês são demais, viu? Amém? Lucas 6, de 6 a 11, bem rapidinho. Olha o que diz o texto bíblico. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita, diga comigo, mão direita. Mão direita. Isso, a mão direita era atrofiada ou ressequida. Vamos lá. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Existem pessoas que andam do nosso lado só para encontrar motivo para nos acusar. Por isso o observavam atentamente para ver se ele o curaria o homem da mão ressequida no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Diga comigo assim, para o meio. Isso, para o meio. E ele se levantou e foi. 9. Jesus disse-lhes: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? 10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. 11. Eles, porém, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. O tema dessa mensagem é restaurado pela graça. Esse homem, ele tinha um problema na sua mão direita. Deixa eu te falar uma coisinha. O nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, direito e esquerdo. Uma pessoa canhota, tem algum canhoto aqui? Canhoto, você é canhoto? Ó, uma pessoa canhota, ela tem capacidade motora maior. Ela desenvolve parte do cérebro que o destro não desenvolve. É uma pessoa mais criativa. Ó, o canhoto é mais criativo. Todo time de futebol quer um canhoto jogando com a 10. Todo time de futebol. Ele é muito criativo. E por que eu estou falando isso? Porque esse homem, que era destro, e ele tinha sua mão destra ressequida, ele teve que desenvolver, por conta das adversidades da vida, de maneira forçada, habilidades com a sua mão direita. Eu ia pedir para que nós nos acalmássemos aqui. Isso. Esse homem, ele se torna canhoto não porque quis, mas por conta das circunstâncias, das adversidades da vida. E aqui tem algo muito importante, porque na nossa cultura é até legal, é até um benefício. Um canhoto, como eu disse aqui, é mais criativo. O time de futebol, ele quer um canhoto.
porém, não é pejorativo, porém dentro da cultura judaica, diga comigo, cultura judaica, é um problema. Dentro da cultura dos hebreus era um problema. Lucas, ele era médico. O evangelho mais detalhado dos quatro, o que oferece mais detalhe dos quatro evangelhos, é o evangelho de Lucas, porque os médicos, eles precisam ser detalhistas, eles precisam observar os detalhes. Queridos, o hebreu, cultura judaica, o hebreu, quando ele ia no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas, a mão que ele usava para limpar o seu corpo era a mão esquerda. Era a mão esquerda. A mão direita ele usava para servir a comida na mesa, ele usava para comer. A mão direita é a mão de Efraim. Lembra quando Jacó, ele troca as mãos? Manassés está do seu lado, onde ele ia tocar com a mão direita, e Efraim do seu lado esquerdo. E quando ele vai orar, ele cruza as mãos, porque a bênção maior estava sobre a tribo, sobre o caçula, sobre Efraim, não Manassés. Na Bíblia, a mão direita é conhecida como a mão da bênção. Na sinagoga, todas as vezes que o nome Iavé era citado, Jeová era citado, eles glorificavam com a mão direita. A mão direita é a mão da bênção. Acreditava-se que para uma criança ser abençoada na sua jornada e na sua vida, ela deveria ser conduzida pela mão direita. A mão direita também aparece lá em Isaías, quando o Senhor diz assim: a minha destra, minha mão direita não está encolhida, mas a minha mão direita está estendida para te socorrer. Então a mão direita, ela também simboliza socorro, socorro. Então veja, a mão direita deste homem era um problema para ele. Era um problema. Ele era excluído, e na verdade toda pessoa dentro da cultura judaica, toda pessoa que tinha uma deficiência no corpo, ela era vista como uma pessoa maldita, como alguém que carregava um castigo de Deus. Isso dentro da cultura. Dentro da cultura, este homem que tinha uma deficiência no seu corpo, ele não podia entrar no templo. Lembra quando Pedro e João, eles curam o coxo? Eles curam o coxo na porta do templo, porque não era autorizado entrar no templo. E na sinagoga eles tinham restrições. Então esse homem tinha um problema. Mas aqui é sábado, e Jesus está indo para a sinagoga ensinar. E no sábado não podia fazer muita coisa, preste atenção nisso. Existia um livro paralelo à Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus. Existia um livro paralelo à Torá chamado Midrash. Este livro, ele tratava só do sábado, aquilo que o judeu não podia fazer no sábado. Existiam 37 regras muito rigorosas em relação ao sábado. Por exemplo, no sábado, o judeu só podia dar 2.000 passos. Imagina saindo de casa, o judeu acordou, saiu de casa, começa 1, 2, 3, encontra alguém na rua, Shabbat Shalom. Você cumprimenta assim? A hora que volta do Shalom, filho, já acabou, perdeu as contas. E agora? Não tinha o iPost para marcar os passos. Muito restrito. Quando você for para Jerusalém, você precisa aprender isso.
É isso aí. Você não vai para Jerusalém com dinheiro, você vai para Jerusalém pela fé. Quando você for para Jerusalém, nossa, mas diga amém. Quando você for para Jerusalém, isso, você vai se hospedar num excelente hotel. Isso. Tem vários elevadores. Tem um elevador que está escrito assim: Shabbat Shalom. Na sexta-feira, às 17 horas, todas as luzezinhas dos andares são acesas. E por que são acesas? Porque esse elevador ele vai parando de andar em andar. Se você estiver no 30º andar, meu irmão, você vai chegar lá no domingo. Vai parando de andar em andar. Por quê? Porque o judeu não pode apertar o botão do elevador. As regras eram muito sérias. Porém, dos 35 milagres escritos nas escrituras, aqui nos 4 evangelhos, 7, diga comigo, 7, foram realizados no sábado. Eu imagino Jesus acordando, que dia é hoje? Sábado, vou fazer milagre. O problema de Jesus, sabe qual foi? Quebrar a cultura. O problema de Jesus, o maior problema de Jesus é que ele quebrou a religião no meio. Ele partiu a religião. No que dia é hoje? Sábado. Vou levantar e vou fazer milagres. Dos 35, 7 são no sábado, inclusive esse aqui. Jesus, ele era um rabino de alto nível. Um rabino de alto nível não podia, por exemplo, tocar no morto. Não podia ter contato com o defunto. Mas um dia Jesus ele está entrando numa cidade, ou passando por ela, uma cidade chamada Naim, e ali está vindo o filho de uma viúva, conhecida como a viúva de Naim, na rede, já é para ir para ser enterrado. E Lucas, o médico aqui, ó, Lucas, aquele que escreve com detalhes, diz que Jesus bate no caixão, fala com o morto, e o morto responde. Está escrito desse jeito. Ele falou com o morto e o morto respondeu. Tem gente viva que não consegue responder Jesus, mas aquele defunto respondeu para Jesus. Milagre. Ele não podia ter contato com o defunto. Ele foi quebrando a cultura. Ele foi quebrando a religião. Jesus não podia ter contato, um judeu não pode ter contato próximo, podia ter contato com uma prostituta, por exemplo. Ele, além de libertar Maria de Magdala se torna uma tremenda seguidora, uma tremenda abençoadora do ministério de Jesus. E a teologia conta que ela, depois que Jesus ascende aos céus, ela evangeliza a Europa. Era sábado. Esse homem não podia estar dentro da sinagoga, mas ele está lá dentro, escanteado, ele está escanteado, colocadinho no canto. E por que ele está lá dentro, irmãos? Quando eu leio a Bíblia, eu faço exercício, sabe? E ele está lá dentro porque existe um grupo de pessoas que queriam pegar Jesus, queriam acusar Jesus, queriam matar Jesus, queriam matar o ministério de Jesus, prender Jesus a qualquer preço. Esse grupo é o grupo dos fariseus, dos religiosos. Eles querem prender Jesus. E eu penso que eles quebram o protocolo da lei, eles quebram a lei para tentar pegar Jesus em uma outra quebra de lei, que era curar no sábado. No sábado. E Jesus está ali. E ele percebe o homem. A Bíblia diz que os fariseus, eles observavam Jesus para tentar pegar Jesus de qualquer forma. Mas Jesus, ele passa os olhos, ele fitou, ele olhou para o homem, e aquele olhar é um olhar de compaixão, é um olhar de amor, não é? Ele está envergonhado, ele está escanteado, ele tem um problema. Ele já é massacrado pela cultura da época, não é? Mas Jesus o chama. E a Bíblia diz que Jesus o chama para o meio, para a frente. Jesus tira ele do canto e chama ele para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. É alguém que está rejeitado, é alguém que está envergonhado. E Jesus o chama para
o meio. Jesus poderia orar por distância, né? Ele fez alguns milagres por distância, né? Parece milagres por Wi-Fi, Bluetooth. Ele fez, né? Mas naquela ocasião não. Naquela ocasião Jesus não orou à distância. Jesus chamou ele para o meio, para perto. Você falou uma coisa aqui muito interessante, viu? Sobre intimidade. Às vezes a gente está perto, mas não tem intimidade. Aquele homem estava perto, mas ele não tinha, sabe, aquela proximidade, aquela coisa mais próxima. E Jesus o chama para o meio. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sei se você já se deparou com isso, com esse tipo de resposta, né? É aquela resposta assim: eu não estou pronto. Vamos andar com Jesus? Eu não estou pronto. Eu não estou preparado. A pergunta é: quem está pronto? A pergunta é: quem está preparado? Lembra do filho pródigo, Lucas capítulo 15? Ele não se resolveu, na verdade se resolve na alma, mas ele não resolve a sua vida para chegar até o Pai. Quando ele chega perto do Pai, aí sim o Pai resolve a sua vida. Veja, ele não toma banho para chegar na casa do Pai, ele toma banho dentro da casa do Pai, entende? Ele não troca de roupa para chegar na casa do Pai, ele recebe roupas novas na casa do Pai. Ele não troca sandália para chegar na casa do Pai. Quando ele chega na casa do Pai, ele recebe uma sandália nova, ele recebe um anel novo. Ele é recebido com uma grande festa. Sabe por quê, queridos? Porque a graça abraça. A graça, ela abraça. A religião não consegue resolver o problema de ninguém, mas a graça, ela abraça. Ela abraça. Ela traz para perto. Ela abraça. Ela não julga, ela perdoa. Sabe? Então, o filho pródigo, ele chegou perto, ele veio para perto. Eu tenho certeza que nessa noite Jesus está chamando algumas pessoas para perto. Diante assim, de tantos testemunhos que a gente ouviu, de tantas coisas tremendas e maravilhosas que a gente ouviu, de pessoas diferentes, Jesus está chamando a gente para perto. E veja, queridos, Ele chama você do jeito que você está, com seus traumas, com suas dores, com seus dramas, com as suas frustrações, com as suas decepções, com as suas feridas, com seus problemas de alma. Jesus, Ele chama a gente para perto, porque quando nós estamos perto de Jesus, inicia-se um processo de restauração. É Jesus nos chamando e diz assim: pode vir para cá, vem para cá. Ele tira aquele rapaz do canto, ele chama para o meio: vem para cá, porque aqui você tem restauração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão direita, se você pode. Tem coisas na sua vida que você acha que secou, como a mão desse homem. Eu quero declarar sobre o seu casamento, relação com os filhos, talvez filhos nas drogas, talvez ministério, talvez depressão, angústia, finanças, vida profissional, tristeza, culpa, pecado. Se você acha que estava morrendo, olha, a palavra do Senhor diz que ainda que esteja morto, viverá. Eu quero dizer para você que vai voltar a viver, vai voltar a viver. Pode chegar para Jesus, perto de Jesus, com seus traumas, com seus fardos pesados, com seu jugo, porque Ele vai aliviar a sua vida. Ele tem poder, Ele tem poder. Jesus diz assim: vem para o meio. O que está excluído agora, ele é abraçado, porque a graça não mata, a graça faz viver. A graça faz viver. A graça não acusa, a graça perdoa. A graça perdoa. Ele diz: vem cá, vem para o meio. O olhar dos fariseus para Jesus é o olhar de acusação. É achar alguma coisa para prendê-lo, é achar alguma coisa para
julgar, para condenar, mas o olhar de Jesus para aquele homem é um olhar diferente, é um olhar de amor, é um olhar de cuidado, é um olhar de compaixão. Existem pessoas que olham para nós só para nos julgar. Existem pessoas que olham nas nossas redes sociais. Tem gente que segue você na sua rede social só para esperar o tombo, só para esperar você errar. Não pensa que todo mundo que está ali gosta de você, não. Não. É difícil celebrar. Você bota alguma coisa lá que vai celebrar, é difícil celebrar. As pessoas têm dificuldade de celebrar. Tem dificuldade de celebrar uma conquista com você. Tem dificuldade de celebrar um testemunho com você. É mais fácil chorar com os que choram, acredite. Porque tem gente que quer te ver bem, só não quer ver você melhor do que ela. Acredite. Tem gente que quer te ver bem, só não quer ver você melhor do que ela. É assim. Então as pessoas, elas têm dificuldade de celebrar com você. O irmão do filho pródigo não dançou a música do filho pródigo. Ele tinha dificuldade de celebrar. Tinha dificuldade de celebração. Vem para o meio. E o meio nas escrituras também é interessante. Eu caminho para o fim aqui. Quando eu vejo Jesus chamando aquele homem para o meio, a primeira impressão que eu tenho é que é uma exposição desnecessária. Parece uma exposição desnecessária, mas não é isso. Porque aquele homem já é um homem envergonhado, mas Jesus o chama para o meio, porque quando a gente começa a andar com Jesus, nós nunca mais andaremos à margem, nós nunca mais andaremos no canto, nós nunca mais andaremos envergonhados, nós nunca mais seremos colocados debaixo da mesa. Quando a luz acende, meu irmão, ela é colocada no lugar alto. Vem para o meio. O meio na Bíblia pode ser o lugar da revelação profética. Lembra de Ezequiel capítulo 37? Quando Deus, o Espírito do Senhor, coloca Ezequiel no meio do vale. E ali acontece um processo de ressurreição de um exército que estava com seus ossos ressequidos. Lembra da unção de Davi? A unção de Davi não foi no curral. Não foi no pasto. A unção de Davi foi no meio dos seus irmãos. Então o Senhor, Ele nos traz para o meio para ungir a nossa vida. Lembra de quando Samá estava no campo de lentilha? Ele estava no meio do campo de lentilha, quando os filisteus eles entram e vão contra Israel. E a Bíblia diz que Samá, com sua espada, ele destrói o exército dos filisteus. Então no meio, no centro, nós temos vitória, nós temos vitória. Mas quando a gente olha para o Calvário, tem alguém também no meio. Quando você olha para o Calvário, ali no Calvário tem 3 cruzes. Um ladrão do lado direito, um ladrão do lado esquerdo, mas tem alguém no meio. Alguém está morrendo no meio, e foi ali naquela cruz do meio que Ele nos garantiu salvação. Então quando nós estamos no meio, no centro da vontade de Deus, nós temos salvação. O meio é um lugar onde o profético acontece. O meio é um lugar onde as vitórias acontecem. O meio é um lugar onde a unção é derramada. O meio é um lugar onde nós somos justificados. Foi por isso que Jesus pegou aquele homem e trouxe para o meio da sinagoga. E ali no meio da sinagoga, a sua vida foi completamente transformada.